Oi pessoal, eu sou a Miábido, sou do canal Só Isso. Bom, vamos falar do que o nosso canal trata, que é política, né? Ao longo desses dias, dessas 2 últimas semanas, vocês vêm acompanhando, acredito que todos vocês que acompanham meu canal, vêm aí acompanhando todos os absurdos que Bolsonaro vem dizendo, vem falando, atacando, como sempre, a imprensa e a comunidade científica. Bolsonaro é um negacionista, isso todos nós já sabemos. Mas o que o Bolsonaro vem tentando fazer, ao meu ver, além de, obviamente, uma barbárie, né, além de agir como um genocida, ele vem tentando descredibilizar tanto a imprensa convencional como a imprensa livre. E nessa imprensa livre, hoje, eu posso envolver os youtubers. Sim, porque nós temos diversos youtubers, pessoas formadas nas mais diversas áreas, mas eu posso garantir para vocês que 80% formada em humanas, em sociologia, em filosofia, história. Então, o grande objetivo dele é que a população deixe de acreditar nesses meios, nesses veículos de comunicação. E hoje os youtubers são um dos veículos mais confiáveis. Henri Bugalho, canal maravilhoso, cara que além de ser filósofo, é um grande estudioso da história brasileira. O historiador Carlito, maravilhoso, que teve inclusive no programa da Jovem Pan, fez uma série de programas lá da Jovem Pan, uma série de 3 programas, onde ele debate com o Kim Kataguiri e um outro cara lá, enfim, e é como se fosse um ringue, né? Se não me engano, chama ringue, debate, uma coisa assim. Enfim, são caras super inteirados, caras super informados. O historiador está terminando, inclusive, a sua 2ª graduação em Ciências Políticas e Direito. Então, assim, gente, são pessoas realmente embasadas. Pessoas que sabem exatamente o que estão falando, o que estão dizendo. Pessoas que vêm analisando o comportamento do governo, sobretudo o comportamento também da população acerca das ações e reações desse governo. Então, assim, gente, o que ele vem tentando fazer, ao meu ver, é descredibilizar a imprensa convencional, a imprensa livre, que são sites, né? Como, por exemplo, o Intercept, que é o site de informações e de jornalismo do Glenn Greenwald. E os youtubers, que são pessoas íntegras, pessoas muito bem informadas, pessoas formadas em áreas de humanas e que podem sim abordar com todo o domínio, com todo o conhecimento, com toda a segurança e embasamento, assuntos como a política e o comportamento social da população brasileira. Esse último pronunciamento dele, onde ele diz pra gente voltar à vida normal e mais uma vez minimiza o Covid-19, categorizando ele como apenas uma simples gripezinha, enfim. Ele age literalmente como um irresponsável, no mínimo um irresponsável. E se vocês pararem para observar, vocês vão ver que ele faz essa coletiva, ele faz esse pronunciamento, na verdade, em rede nacional, logo depois de alguns empresários, como o Roberto Justus, né, o dono lá do restaurante, da rede de restaurante Madeiro, gravarem vídeos criticando o isolamento social, onde eles falam que o mais importante
é a economia, que a maior morte e crise que nós vamos enfrentar será por conta da economia, por praticarmos o isolamento social, que é algo que está sendo praticado por todos os grandes governantes do mundo inteiro. Vocês têm noção que a faixa de Gaza está fazendo isolamento social? Vocês têm noção que a faixa de Gaza suspendeu todo tipo de ataque? Qualquer ação voltada para a guerra foi suspenso neste momento. É um momento histórico e eu costumo brincar que os professores de história vão ter o que fazer. Que eles vão ter que relatar isso tudo nos próximos livros. É muita coisa. Essa crise sanitária que nós estamos vivendo no mundo inteiro é algo sem precedentes. E ver hoje o mundo inteiro unido, ver hoje a Rússia oferecendo ajuda para os outros países, ver hoje a Índia, o presidente da Índia mandou que milhões de pessoas ficassem em suas casas e eles estão obrigados a ficar dentro de casa. O exército está na rua para impedir que as pessoas saiam. Então é realmente algo sem precedentes. Mas o Jair Bolsonaro quer ir na contramão do mundo inteiro. De cientistas, de médicos, de governantes do mundo inteiro muito mais poderosos do que a nação brasileira. O Trump, por exemplo, pediu para que nós mantivéssemos, né, o distanciamento social, o isolamento social. Os governadores e prefeitos, inclusive, rebateram um pronunciamento dele de semana passada, onde ele disse que ele quer retomar antes da Páscoa. Que ele quer que tudo volte ao normal antes da Páscoa. E os governadores e prefeitos já responderam para ele que não vão retomar nada e nada vai voltar ao normal se as coisas não estiverem de fato normais. Porque o mais importante é a vida das pessoas. Isso quem disse foi o prefeito de Nova York, a prefeita daqui de Chicago, enfim. Gente, é realmente uma loucura. E o pior de tudo isso é que os bolsominions continuam apoiando ele. Eles dizem, eu prefiro morrer, eu vi num post, eu prefiro morrer de Covid-19 do que apoiar as ideias dos esquerdopatas. Não tem nada a ver. Aqui não é uma guerra de lados, isso não é uma guerra de viés, isso não tem política nesse momento. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem realmente que fazer o isolamento. Eu só saio para trabalhar porque os meus patrões trabalham em casa, estão trabalhando em casa, um é inclusive cientista, o outro trabalha com tecnologia, e eles têm uma criança de 2 anos que não tem com quem ficar enquanto eles trabalham. Então eu saio do meu trabalho, eu saio da minha casa e venho para o meu trabalho, saio do meu trabalho e vou para a minha casa de carro. Eu não me contamino, eu não me contagio, porque eu não estou convivendo com outras pessoas além deles e a minha família. Minha família faz o mesmo e eles o mesmo. Nós não estamos, ambas as famílias não estão recebendo visitas. Então só por isso que eu saio para trabalhar. De resto, vocês têm que ficar em casa, não tem outra coisa. Nada de querer seguir o que o tio Jair falou. É absurdo. E Jair Bolsonaro não está governando mais o país, não é de agora. Não é de hoje. Se vocês pararem para observar, ele nunca teve muito controle do país. Ele diz e desdiz, diz e desdiz. Foi o que ele fez com a pauta 18, lá da MP que ele havia anunciado semana passada. Que era a MP da morte, da fome. Né? Onde ele autorizava que os empregadores suspendessem os seus contratos com os seus empregados por até 4 meses e assim podendo também suspender o pagamento. E aí depois ele prometeu que ia dar R$200 para as pessoas comerem como? Se uma compra básica para uma família de 3 pessoas no Brasil não dá para você gastar menos de R$450. Então, gente, é um descontrole. Ele fala que João Dória e o Wilson Witzel estão fazendo política agora, mas é ele que está preocupado com a condição política dele. Ele que está preocupado dos patrões dele, que são os empresários, bancarem a próxima eleição dele. Ele é que está preocupado e ele é que está fazendo política. Ele que está obedecendo os empresários. Porque é muito estranho que eles gravem vídeos reclamando do isolamento social, dizendo o quanto isso vai impactar na economia, e 2 dias depois ele me faz um pronunciamento de biruta desse que ele fez.
mandando o povo voltar à normalidade, mais uma vez banalizando o Covid-19, dizendo que é apenas uma gripinha, um resfriadinho. E ele, como no histórico atlético, eu não sei quando que Bolsonaro foi atleta, ele não pegaria, ou se pegasse, simplesmente passaria como, né, uma gripinha, um resfriadinho. Gente, é momento da gente se conscientizar. Mesmo você, bolsominion, que apoia Bolsonaro, você precisa voltar, pelo menos neste momento, à normalidade, à sanidade. O que ele está fazendo é criminoso. Ele não está preocupado com você, abre o teu olho, ele não está preocupado com o teu emprego, ele está preocupado com o teu empregador. Como empresário, com o empresário deixar de ser um pouquinho mais rico, para ele ficar um pouquinho mais pobre, ou um pouquinho menos rico. Se realmente eles têm vontade de mudar o que está acontecendo, por que os deputados hoje não deixam de ganhar 34 mil reais e passam a ganhar 2 mil reais? E pegam esse dinheiro e distribuem. Deputados, vereadores, senadores, enfim, o próprio judiciário. Por que eles não deixam de ganhar a fortuna que eles ganham? Todos passam a viver com 2 mil reais e aí direcionam esse dinheiro para aquecer a economia. Eles não podem sofrer as consequências. Eles não podem passar com menos agora. Quem tem que passar é você, trabalhador. Abre o olho, gente. Abre o olho. Deixem de ser besta e ficar lambendo bota. Se ele realmente quisesse o bem da nação e tivesse preocupado com vocês, ele faria o que o Trump fez aqui. E direcionaria uma média de 1.200 a 3 mil reais para cada família. Isso não ia resolver o problema num país tão desigual como o Brasil. Mas ia demonstrar um pouquinho mais de boa vontade da parte dele.